Nunca sabes os nomes das rubricas, Marrafa. Nunca. É um... Tu vens para cá para tossir Ou a suar-me. ou Que suar. ninguém diga que ela não é um exemplo de constância. Amanhã falas com o Luca então? My name is Luca. Não podes dar qualquer palavra Nada, e estes zero. dois começam a cantar. Sim. Nós devíamos ter um duo. Parece que estamos no before. jantar de aniversário do Henrique Feist. Sim, pá, parece um Shazam que ninguém pediu, estás a perceber? Sim. Bem, São Ou uma- Shazam, ou uma- ninguém- Chatam, é um Isso é Chatam. um Ou uma nome. jukebox. Uma jukebox da Wish. Aparecemos nós os dois. Jingle bell, jingle bell, Não, jingle chega, all chega. the way. Parem. Enough is enough. Podcast Bués da Fixe, anos 90. Bem-vindos ao podcast Bué da Fixe, anos 90. Este é o podcast em que relembramos um coche de tudo o que era Total Fish naquela que foi a década mais baril de todo sempre. Os anos 90! Neste podcast. Ora bem, e com esta também, com este air horn, aí marca que neste podcast vamos fazer uma viagem 30 anos para o passado, repleta de humor completamente inapropriado dos anos 90. Por isso apertem os cintos de segurança, porque nos anos 90 este podcast não seria cancelado. Respira. Dá a ideia que ele tem Provavelmente. quer bater um recorde. Tem que dizer Provavelmente isto em 8 vamos ser segundos. queimados na fogueira. Sabes porquê é que ele está triste? Porque ele é o único que ainda lê. Pois é. Li- Eu não tenho, o avô não tem cérebro Não, para tudo. Nem parece ator, ele nem parece O ator. avô tem que decorar textos, tem que dizer não sei o quê, tem que ser genial sempre, tem que ser uma pessoa incrível. Não dá, tem não dá. tempo. Eu Também percebo. também eu Rafa de Carvalho agora parecia a diretora de casting de todos os castings onde o Luziano Ele- esteve. ele Ele nem nem parece ator, ele nem parece ator. O que é que ele está aqui a fazer? Explica a minha incrível carreira na voz. Olha, como já Palmas devem para o ter- Pedro Luzindro. Exato. obrigado uma pessoa. Sabem que ainda estamos a fazer a introdução São- desta são- merda, sim, não sim, sabem? sim. Exato. São as únicas palmas que o Pedro Luzindro hoje vai Alguma levar. vez vai receber na vida. O mesmo não diremos do David Cristina, do Pedro Alves e certamente de mim, Rita Marrafa de Muito Carvalho. bem. Se há coisa que ela faz bem é a continuidade. Papatatum. Pronto. Ok. Já chega. Isto, Pronto. eu não sei. Bem-vindos. Estas Olá, introduções. ficholas. Olá, Olá, pessoal. ficholas. Oh, bem, ainda estamos no hype de um grande espetáculo. Pois Verdade. estamos. Grande é a palavra certa. Pediram-nos que falássemos do espetáculo, malta que não foi, não é? Sim. Querem falar um bocadinho da vida. Pá, eu não gostei. Se puder evitar, Eu não gostei do público, não vou, adorei o espetáculo. não vou no próximo. Eu não puderem. gostei, não foi por mim, foi por vocês. Não, acho que foi. Eu acho que foi. Correu super bem. Foi Grande muito espetáculo, fixe. grande sala, 400 pessoas 400, sentadas sim. no 400. 400. 400 pessoas, é isso? 400 É, pessoas é sentadas a assim. dizer 400. Em bom, assim se fala, em bom português. No Parque Mayer. Sim, foi ótimo. Foi muito Parque fixe. Mayer, Com uma surpresa Mayer. grande que foi Júlio Isidro em palco. Uma surpresa para toda a gente, inclusive para o Júlio Zitro. Sim, Pois porque- foi. Pá, eu Mas do- não parece- 2 segundos antes de entrarmos em palco, eu pergunto à Rita: pá, nós temos a certeza que o Júlio Isidro está cá, é que depois metade do nosso espetáculo pode ir à vida. E ela, não, e eu, então avançamos. Chega. Mas parece que a única pessoa que sabia era ele. Sim. Sim, Ele, sim, ele entrou e dominou, contou Claro. uma história absolutamente, duas histórias. Ele incríveis. contou-me que o tempo que fez, que demorou desde levantar-se a cadeira até subir ao palco, pensou em 2 histórias para contar. Foi assim. Mas ele foi muito querido, ele entra em palco, eu e o Pedro oferecemos uma cadeira e ele, não, como diz, eu vou ficar aqui pouco tempo e nós, não vais não vais não, toma lá aqui a cadeira. Ponha-se à engraçado, vontade. Porque só nestas alturas, eu já a conhecia porque já tinha privado com ele nestas circunstâncias, ou seja, je suis uma privilégiée. Mas. Até fala francês. Sim. Sim, Mas- e bem. Não, se ela e bem, e tão se bem não que ela falou, fala. Parece um dicionário. Mas é sempre é sempre um lado do Júlio Isidro que a maior parte das pessoas não conhece. É um lado mais kinky, mais maroto, mais naughty. Todo nu, não é? Todo nu e na cama com uma cabra. Sim, na cama com uma cabra. Exatamente. Porque as pessoas não sabem, mas nós tínhamos uma fotografia. Nós introduzimos o Júlio Zito com uma fotografia dele todo nu. Não, verdadeiro, e não era Photoshop. Não era sim. Photoshop. Então, Tirada quer dizer, há vários anos. Sim. E depois ele contou várias histórias Não se consegue, mais picantezinhas, não se consegue mais falsificar aquilo. engraçadas. Não se Não. consegue. Aquilo Não, aquilo não, não. é Muito o fit, artigo genuíno. muito Muito fit. fit. Olha, tirando o Muito nosso fit. espetáculo que foi incrível e vamos ter mais datas em breve para anunciar, como é que foi a vossa semana? Opa, olha, eu estou com uma hérnia, estou Pois, com tu uma estás. hérnia discal, não estou incrível. Para ninguém confundir com o outro tipo de hérnia. Olha que mérdia.
Mérnia. Olha que mérnia. É que nem. Piada de merda. Dá-lhe, exatamente. É que nem eu te vou defender desta Pedro vez. Alexandre, Não tu há estás defesa. bem? Tens hérnias? Tu és Não homem? tenho hérnias, não tenho. Acho eu que não tenho. Sou capaz de ter, mas eu também sou que não vai ao médico. Vou falecer um dia sem saber como. O que é que ele morreu? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Temos Olha, e tu, Rita? Eu tive uma semana muito trabalhosa, cheia de trabalho. Ontem tive Olha, sim. uma gala incrível, que foi a gala à luz não, à música ao fundo do túnel, dedicada à saúde mental e à Semana da Saúde Mental. E, Com vários cantores também, não é? Com vários e cantores. também com a Falda Veiga, não foi? com a Falda Veiga, a Foi Helena equilibrado. D'Água, Ela o David estava- Fonseca, estava- o Carlos Moura e os Jesse and Cassie, e foi muito, muito, muito giro. Isto já são nomes que ela está a Espera, inventar. os Jesse- Não é? Jesse and Cassie, os Wilsons and Tilkles, Existem mesmo. os tics e os tecs, Jesse Os and os Mil- Cassie. cids e os didos. Os Mil e os Vanilli. Não, mas existem mesmo, e tem um tema muito bonito chamado Sorriso. Chamado. Muito bem. ok, Que é o que as pessoas, que a malta precisa, não é? A minha semana também foi boa, sei que vocês estavam em. Eu estava que nem podia. Mas acima de tudo, queríamos agradecer aqui também em podcast à outra face da Lua, que foi quem nos sim. facultou roupas tão giras que nós entrámos no espetáculo A minha do filha do disse-me: último Oh sábado. mãe, adorei a tua camisa. Estavas o máximo, estavas tão Sim. beta. E bem, era É esse o isso, é objetivo, isso. não é? Era. Estavas. Olha, e ao Vasco Morgado bebê, também. tá. Queremos agradecer muito grande- ao Vasco. grande não é? Vasco Morgado. Vasco é incrível. Claro. Pois foi. Que nos abriu as portas Abriu as e aquele portas palco. e- Ora pronto, então, assim sendo, Agradecimentos feitos. fazemos a regressão no tempo, né, para avançarmos com esta Ele está merda. cheio de Vai pressa. começar a... Não, é que está tudo à espera para começar a chamar. Bora! Eu Não, só é que pus sem- 35 cêntimos no parque. Não é que sem regredirmos Isso no já tempo. acabou. Já. Já deu. Sem regredirmos no tempo, não vai ser possível fazermos as coisas, dizemos as coisas que costumamos dizer. Sim, por bora. isso- Ah, tá. Tem os pretos. Ah, pois, picha com a cagalhão. É isso! Porquê é que estás a falar dos Jesse and Cassie outra vez? Ai, pá. Olha, então, querem rubricas? Vamos a se calhar rubricas. avançamos. Opa, se vamos a calhar. rubricas. Ou então, calhar. Temos ou então rubricas não. Olha, tu absolutamente falaste de uma incríveis. falda veiga antes de entrarmos nas rubricas assim. Era isto, não era? Não sei. Era o que eu Não. ouvia, era o que eu ouvia com os Olha, pássaros do foi, sul. foi incrível. A Mafalda continua com a mesma voz que tinha há 20 E- anos. e a merda. Epá, A ok. Mafalda. Não é verdade. Peraí, mas Foi o pior houve de tudo coisas para quem lá boas. foi ver. Não é Mas houve verdade. coisas boas nessa noite. Houve, porque ela fez um dueto com a Helena D'Água absolutamente devastador. Foi Ok. lindo, lindo. Foi devastador. Devastador. É aquilo que eu gosto quando as pessoas falam da minha arte, o que eu gosto que as pessoas digam é foi devastador. Eu gosto é que depois, quando elas acabaram, devastador. entrou o outro senhor. Morreram todos. Mas É olha, assim. diz-me uma coisa, qual foi a música que cantaram no Não me dueto? recordo, mas é um, pois. é Eu um gosto tema de muito devastador. lindo. Devastador acabou com os teus tímpanos. ela não tem fãs, ela tem vítimas. Ela é um tsunami da música. Ah, não. Não, Qualquer não. coisa no Vilaré. Podemos parar de falar da tua vida afetiva. Náufragos. Não. Não, mas o que é que tu ias dizer sobre a Náufragos Mafalda? do Sul. O que eu ia dizer da Mafalda. Mafalda Veiga também te lambeu o pescoço. Não. Para O que quem eu ia foi ao dizer- espetáculo sabe o que é que eu estou a dizer. Pois foi Sim, a sim, Alexandra toda a Lencastre. Olha, mas a Mafalda Veiga não só ainda tem a mesma voz, mantém sempre a mesma voz, como também só gravou uma canção. O meu entendimento é que ela está sempre a Não. tocar a É mesma. o cada lugar teu, não é? Não, é indiferente. Acho que elas são todas a mesma São todas canção. iguais, mesma ok. música. Eu não consigo distingui-las. Mas Não não é não verdade. esquecer, e já falámos aqui, que Tem. a Mafalda Veiga tem um álbum gravado com João Pedro Paes. Pois. sim, E sim. sabem o que é que disseram sobre esse álbum? É devastador. Morreram todos. Ora, vamos lá ao às ouvir. rubricas. Isto é para andar. É esse álbum e a Fukushima. Olha, e então, primeira rubrica, qual é? Quem é que É o traz aí Pedro uma cena? Luzindro, traz O aí umas Pedro, pelos coisas. vistos, está com fogo no Não, mas rabo. é o Luzindro tem coisas. Dá-lhe. O que é que tu trazes? Qual é a tua? trago cenas que os Ai, mas cotas faziam. Cenas que os cotas faziam? Está tão bem. Tens a Quero certeza? ouvir. Então Tenho vamos a certeza. respeitar. Vamos respeitar. Vamos. Não, Vamos, vamos. bora Vamos respeitar. O Luzindro não vai. Vamos respeitar. Cenas que os cotas faziam. Pá, não conseguem, Já caralho. sabia, Vocês não, já não, mas sabia. é que eu Não dá, agora. eu Não, deixei passar. eu vou pôr isto até Sim, ficar toda a gente calada do princípio ao fim. 1h20 disto. Sim, sim. A vossa sorte é que eu não consigo pôr isto do princípio. É para a próxima! Ora, Pedro, o que é que tens? O que é que eu tenho? Tenho cenas que cotas faziam, que é... Vocês lembram-se, nos anos 90 aconteceu um fenómeno muito interessante, que é muitas pessoas começaram a deixar de ser católicas. Então, de certa forma, ficámos um bocado órfãos do ponto de vista espiritual. Ok. E a malta começou a variar e a procurar cenas esquisitas. Tipo começou- crossfit. Tipo, sim, mas com menos vómitos. E então, o que é que começou a acontecer? Sim, a malta de crossfit, não sei porque vomita. Vomitam muito. Vomita bué. E então começou a aparecer os testemunhos de Jeová, etc. Isso já havia, mas não sei se foi só comigo.
começaram a aparecer os Mormon. Ah, sim. sim. Não eram os Elders? Imagina que era só com ele. Era só a comigo. minha parecia Então, os os Elders Mormon. são Mormon. Os São. Elders. Os Elders, os homens Os Elders, sim. são Elders e as mulheres são as Sisters. Ok. E eu estive lá em casa que a Elders minha mãe and às sisters. tantas pensou que se lixe. E então... Adota um. Não, sim, adotámos um, depois entretanto demos para Eles comiam muito. uma quinta no norte. E às tantas começámos a ter Mormons lá em casa, que era Ok. uma experiência completamente... Vocês nunca tiveram Tu tipo não os achas que a vossos tua mãe pais? só estava a comer? Aos dois, sim, é capaz. E às mulheres também. Mas não era só Mormons, era também aquela espiritualidade de... Havia sempre uma médium que morava tipo, na Damaia. Sim. Médio. Era sim. Ou na Charneca da Caparica. Na Charneca, Sim, sim. Não, sim. olha, sabem o que, Começaram- o que é que isto me faz lembrar? Faz lembrar uma coisa que a minha mãe dizia muito e que eu acho que é uma coisa dos anos 90, que agora, eu não ouço ninguém dizer isto agora, que era tenho que ir à bruxa. Sim. Tem que ir à bruxa. Tenho que ir à bruxa. Porque era sim. perfeitamente Estou embruxada. normal. Minha mãe É, dizia é, isto. Sim, tenho, sim. não é tenho um pegamento, é uma coisa qualquer, eu não tenho é um reboque, assim. é uma coisa assim do Tenho género. um reboque. Ai, que começam- barreiros, Tenho um calma. reboque. E começam aí Não. a aparecer nos postes de semáforos e eletricidades sim, os sim. papelinhos O com... bambu, o Yeah. mestre bambu. Sim, sim, sim. Não, Mestre é... Bambu. Sim, o mestre Bambu, o mestre Kung Fu. Olha, Espera, estás... pois, eu já me vou sim, lembrar. não é com, Mas isso há cartomante. é que era uma Sim. coisa, hoje em dia que alguém diz vou à cartomante e nós, Taróloga. e uma, olha, mas um maluquinho de espiritualidade. Olha, Na mas, altura era perfeitamente. Mas agora tu Não, tens... na altura também achava que essa gente era toda doida. Sim, eu também já Sim, achava. sim, bem. Mas a cena de ir à bruxa, eu acho que é importante porque a minha mãe usava isso como desculpa para tudo, não é? Tipo, imagina, sim. o Yuko subiu, tem que ir à bruxa, só me fazem isso também. Isto está a acontecer, isto são invejas. sempre, isto são Alguém invejas. fez uma macumba. A minha mãe era sempre assim, era tipo, imagina, o meu irmão tinha uma negativa à matemática. Isto são só invejas. É inveja, é mau olhado. Fizeram, Isto é mau olhado. embruxaram. Não, que era estúpido, é que era válido. As pessoas acreditavam genuinamente. Estou-me a lembrar de Tinhas tentar- umas figas de prata que se usava, era um dedo em figa. Não se Ah, lembra? lembro-me disso. sim, Um dedo em sim. figa. Estou a tentar lembrar como é que era o Yuke nos anos 90, mas acho que também não sei. Era o selo do Era o- carro. Era Sim, só sim, o sim. selo. Era o selo do carro. As carroças não podem entrar em Lisboa na Sim, altura. sim, Mas olha, sim, isto sim. aconteceu porque eu para aí há uns 3 dias estava a fazer um trabalho, estava no Cacém e de repente vi Mormons e lembrei-me, eu já não vejo Mormons. Ah, então foi para aí que eles foram. Foi, Ah, então, moram então todos. todos foram para os Moram arrabaldes. todos em Agualva, sim. Não os deixam entrar na Sim, cidade. sim, sim. E depois lembro-me de já ter conversado bastante com Mormons na altura, porque fiquei de saber que é uma religião, que foi o Sr. Joseph Smith, que viu umas aparições e há um musical incrível, super sim, sim, divertido, The feito Book pelos of gajos Mormon. do South Park, Sim. chamado The Book of Mormon. Eu por acaso já vi e foi a melhor coisa que eu vi É lindo. na minha É. vida. É incrível. Sim, tu nunca viste, é hilariante. Foi mesmo uma cena. É mesmo, É um musical um da musical Broadway. chamado Ah, não, Broadway. estava a perguntar se tinha sido mesmo a melhor cena Foi que a viste. melhor cena que eu vi na minha vida. Pá, tem É pá, hilariante. é incrivelmente bem Rita, feito. para mim, é um musical. Tu não vais entender, amigo. É um Tem musical. canções, conhece o conceito de canções. É Ótimo. um espetáculo, vá. Não, É um- canções, mas com representação. Sim, sim. Eles falam e cantam ao mesmo Não, eu- tempo. eu- Eu É uma sei espécie de errar. revista, Não, mas eu já- apurada. Olha, só vendo. Eu já vi musicais. O Rei Leão não conta. Não sei se é Eu ia dizer muito- lá a férias não conta, mas eu quero, Já vi eu em quero trabalhar no Londres, no futuro. West End. Pronto, eu sou uma olha. pessoa que, meu Deus. Então podias ter visto este também. Mas não vi, não vi. Mas Mormons, eu achava que eles se chamavam mesmo Elder. Tipo, todos. Que eu Mas achava- sem H, sem H. Não. Sim, na Remax Mas com eles H, eu contratam achava que com os eles braços chamavam- já cruzados e nos Mormons se chama Stelder, vens. Mas eu achava que eles se chamavam todos Elder com H. A sério, não sei. Eu pensava que eles, tipo, a religião obrigava-os a mudar de Sério, nome Sim, para mas sabes Elder. que eles obrigam-os a ter Pois. poligamia. Eles têm a cena da poligamia. Obrigam. Deve coitados. Obrigam. Chatice. Imagina. É pá, mas alguém quer ter Não, 4 ou 5 ninguém mulheres em quer. casa, por amor de Deus. É que nem uma às vezes é o que é. Olha, só um bocadinho um que eu pouco tenho de para- machismo tóxico. O que eu Vai. tenho para te dizer é Isto que... leva-me à cena derradeira que toda a gente fez, Uhum. pelo menos nos anos 90, pelo menos toda a gente fazia, que era o quadro, que era o Ouija board. Aquele quadro para o quadro espírita. Ah, sim. Como é que ele se chamava em português? Pá? aquele joguinho do copo de O letras. jogo- era o jogo jogo do do copo. copo. Jogo Era o do jogo do copo. copo. Vocês fizeram o jogo do copo. Fizemos. Eu fiz jogo Fiz. do copo. Porque eu tinha uma Claro. mesa pé de gala em casa dos Eu meus também. pais. Lá está, eu também. Pronto, eu fiz o jogo do copo no chão. Eu fiz uma mesa normal. Sim, também eu. Não, então não fiz- funcionou. fiz- Sabes qual é não o tinha uma então mesa não pé de funcionou? Não tinha uma Sim, mesa não. pé de galo. Sempre que a rede é diferente. Sim. O pé de gala, aquilo apanha mais Wi-Fi. Sim. Wi-Fi do morto. Sabes qual é o maior inimigo do jogo do copo? São as correntes de ar. Porque quando um gajo está a jogar ao jogo do copo, há uma corrente de ar que faz uma merda qualquer e sai tudo. Sai toda a gente a correr. Quando tu- Fogo!
Pedro Luzino, quando tu fizeste o jogo do copo, sentiste que aquilo era de facto uma grande parvoíce? Ou. Não, eu estava dentro da cena. Claro. Ah, mas Ficava, dentro meu do Deus. copo, eu estava E ainda me dentro lembro do de uma copo. vez que fizemos o jogo do copo e uma pergunta sobre mim e o que o espírito, em muitas aspas nisto, respondeu foi dar véus a noivas. Ui, que é o que se chama o seu cozinheiro, não é? Preparas a refeição e És os outros comem. és o Exato, micro-ondas, exato. aqueles E para os eu outros mesmo eu comerem. pensei, isto faz sentido, infelizmente. Sim. Muito infelizmente. Olha, eu fiz uma vez no verão, no Carvalhal, com muitos amigos, e fizemos no pátio de uma escola à noite e fizemos uma pergunta e subitamente os cães começaram todos a ladrar. Os cães da rua, todos. E vocês E todos. nós, é melhor pararmos. Pois, Sim, eu claro. também parei a meio. E vocês? E a cena que era. Isto era tão estúpido. O livro de São Cipriano. Sim. Não sei o quê. Sim, sim, não eu lembro sabes? disso. Não sabes. Olha, não sabes o que perdemos. Mas eu também nunca fui a musical. É um livro que tinha uma lenda. E a lenda dizia que se lesse o livro até ao fim, enlouquecias. Eu lembro-me disso. Eu cheguei a ter esse livro. Eu também. esse livro. E aposto que leste também as profecias de Nostradamus. Na altura Ainda também. se lê bastante bem. Eu tive uma fase em que estava completamente vidrado nessas coisas e então também li o livro do Espiritismo do Allan Kardec. Kardec, Allan Kardec, Isso eu já sim. não sei. Isso já sim. está a outro nível. Sim. Allan Kardec. Ainda é que- muito. Há uma aula toda de espiritismo kardeciana. Exatamente. claro. Allan Muito Kardec bem, podia Kardeciana. perfeitamente ser o Muito nome bem. de um gajo que tinha uma banda muito famosa nos anos atenção. 80. isso- O mais engraçado é que o Benfica teve um avançado há poucos anos chamado Allan Kardec. Pois Olha, aí é, está. é verdade. Parece uma ordem. Allan Kardec. Mas dizias que. Allan Kardec. Allan Kardec. Isso para mim é Star Trek. Não ouvir os Kardekianos que são Mas gajos que vêm do peraí, planeta. podia ser uma banda dos anos 80 o quê? Não, ele parece que era um gajo, o Allan Kardec, parecia que era um gajo que tinha uma banda de synth pop nos anos 80. Claramente. Era o Jean-Michel Jarre e o E o Allan Allan Kardec. Kardec, sim, e tiveram sim, tipo um hit, percebes? Grandes êxitos de Allan Kardec. Um êxito e o resto versões da mesma música. E o êxito foi spiritual. Sim, Exato. exatamente. Spirituals. Olha, vamos então para. Então, ok, próxima rubrica. Quem é que nossa traz aí segunda- cenas? Posso Quem é ser que traz aí posso ser, eu cenas? trago Que- um boeda tecnológico. Boeda tecnológico, Oh, meu Deus, peraí, que vamos hoje lá vem com ver isso. tecnologias Então, atrás. mas vai dar tudo. Está cheio de tecnologia. Já dança, Poeta tecnológico. a vida dança, estás-me a Não falhar. posso, está-me a doer as costas. Para boeda tecnológico, hoje trago uma coisa que acontecia um bocadinho nos anos 90, hoje também acontece às vezes, mas lembro-me de passar a minha infância e de vez em quando acontecia isto, que é faltar a luz. É Sim. verdade. A simples coisa de faltar a luz, que muitas vezes, pronto, acontecia. Já muito raro. Quer dizer, por acaso não tinha falta uma luz aqui em casa, mas era durante o dia. Mas quando falta mesmo assim, é muito tipo, pouco tempo. Imagina, meia hora. não é? É, mas tinhas as duas máquinas a funcionar ao mesmo tempo e foi o disjuntor do quadro. Não, foi tipo o prédio todo. Mas havia faltava a altura- luz. É Era muito raro. É muito era uma raro. aventura, Tem não que é? Era uma ser- aventura. Era uma Eu aventura. lembro-me de, pronto, eram às vezes 8 da noite, faltava a luz, ninguém sabia agora quando é que vinha, punha-se velas, pá. na sala, Toda- e na toda a gente tinha cozinha. velas ao pé do quadro. Exatamente. Era exatamente. sempre velas ao pé do Porque lá quadro. está, faltava muitas vezes, toda a gente estava precavido. Eu tinha mixed feelings, que era se estivesse a dar a telenovela chateava-me muito, Sim. mesmo muito, ou se estivesse a dar o Sabadabadu. Sim. Mas, por outro lado, eu gostava daquela mística da vela ou de acender uma lamparina, porque havia umas Lamparinas de vidro de altas. vidro altas com, Sim, com sim, óleo. E eu gostava muito daquela mística de. Pronto, Tenho- agora se calhar vou ler. Sim, eu gostava Eu disso. tenho a sim. imagem de faltar a luz em casa dos meus avós e a minha avó vir com aquelas pantufinhas que ela tinha, umas pantufas que tinha lã por dentro, Sim. com uma lamparina dessas ligada, tipo, está a iluminar agora já está A alumiar. a alumiar. Olha. E as sombras projetavam na parede. Era Era, e depois engraçado. fazíamos. giro, Agora era vou fazer um. É engraçado cozinho. durante, 10 minutos. Eu, Depois- eu depois quando que tinha uma a minha irmã, pronto, e então era giro. Ainda tem. Não, mas. Ainda tem. tinha. Ela E a ainda está minha entre irmã? Não, nós. sim, mas não precisava de ler, por exemplo. Podia fazer coisas divertidas, íamos jogar escondidas ou o que fosse. Mas e quando era na aldeia, então ainda era pior que na aldeia. Pronto, aquilo faltava a luz. Era um domingo, quarta-feira, talvez. Siga! Siga! Cabras, ovelhas. Mas isso é fixe para quem tem irmãos e não sei o Claro. quê. Eu, quando faltava a luz, no Ou caso da minha pais, mãe, Pedro, éramos ou pais. duas pessoas às escuras. E o Mormon. Sim, e o Mormon lá, eu não sei se já vos falei da palavra do Melhor altura Senhor. para lhe Tudo às falar aqui escuras. sobre uma coisa que queria Tudo falar. há às algum escuras e de repente ouve-se um fósforo. E o Mormon lá com a Bíblia. Posso-vos falar da palavra do Senhor? Tempo então para Ele tinha a ligação. refletir sobre a palavra de Deus. Ele tempo. tinha a Nunca sei bem se é ligação o Mormon se perfeita. tem o Hitler com essa voz. Eu quero vos falar da palavra do Senhor. Inspira! Espina e Berlina. David, em Portimão. Isso, quem disse? Foi o
John F. Kennedy. Em Portimão havia pouca luz, às vezes? Às vezes, durante a noite, sim. Quando apagava a eletricidade. Eu lembro-me de... Quando não pagavas a eletricidade. Quando não pagava a Sim, eletricidade. sim, Eu sim. lembro-me de ficar, precisamente à noite, meter-me no meu quarto com uma vela a ler. Lembro-me, porque assim, uma recordação muito gira de Incendiar a casa. um dia de verão. Tão bom, o cheiro a queimado. Sim, minha avó. O cabelo tem um cheiro Deixa-me lá falar. Os bombeiros a entrar em casa. Já chega. Eu estava a dizer que houve um momento fixe no verão, durante uma tempestade de verão, sabem aquelas tempestades com trovoadas e não sei o quê, em que a luz foi toda abaixo em Portimão. Eu lembro perfeitamente de estar a olhar do quinto andar e ver tipo os trovões e os relâmpagos e ver a cidade com uma luz que nunca tinha visto antes. E isso é giro. A última vez que me faltou a luz, já bem adulto, vivia na Trafaria. E eu tinha uma vista incrível sobre o mar e o Tejo e não sei o quê, e falta a luz, e era uma noite de tempestade com chuva e não sei, senti-me fora de casa, Certo. com medo. Mas espera, mas Normalmente era estavas quando dentro de havia casa? tempestades E mesmo. é verdade. Mas estavas dentro de casa? Eu estava dentro de casa, mas estava Yeah. tanta tempestade que eu fiquei, isto... Mas eu acho que são aqueles momentos em que tu sentes, tipo, eu lembro de sentir uma proximidade familiar muito grande. Quando as luzes iam abaixo, estava uma tempestade lá fora, tipo, a tua casa parecia que ficava muito mais pequenina, mas Sim. muito mais acolhedora ao Muito mesmo mais tempo. Eu estava sozinho. Depois Eu já voltava a vivi luz sozinho. e voltávamos a odiar-nos todos. Sim. Sim, depois vinha... Qual foi a última vez que faltou a luz, Rita, a ti? Epá, não... Na vida? Não me lembro. Não me lembro. Não, mas olha, disseste agora uma coisa que eu acho que, voltando aqui à história da luz, eu ficava, agora tive uma recordação super forte, eu ficava sempre desiludido quando a luz voltava. Sim. Porque estávamos Que é volta tipo, a ter, normal. estávamos tipo a ter uma Yeah. aventura, de repente Yeah. a luz voltava. Eu lembro-me e eu disso, ficava tipo, lá está, de estar a brincar com a minha irmã, não sei o quê, a luz volta, pronto, olha, agora Já ela vai foi. estudar, eu tenho que não sei o quê. Sim. Pronto, Sim. acabou-se Seca a do aventura. caraças. Acabou-se a aventura. Yeah. Ser adulto é voltar à luz, é isso? É um bocado. É um bocadinho. Olha, isso Volta é e giro tu, por tá acaso. A bom. luz dá-te a realidade da vida adulta, não é? Sabes o que é que eu Afinal, acho? Que daqui a quando fizerem o podcast Bué da Fixe 2020. 2020 a malta vai falar: epá, tu lembras de quando de vez em quando se acabava a internet? Como é que e outra dizia assim, porque não ligavas os dados ao idiota. Yeah, Pronto, yeah. estava E tudo depois- bem. Não, E era eu- só tirar da boxer e desligar e voltar a ligar. Depois, quando se acabava a internet, nós íamos, tipo, sei lá, falar uns com os outros. Vocês lembram-se quando o Uber se atrasava? E há um que diz: o quê? Vocês estão a falar comigo? Não estou a ouvir nada. Estava aqui na net. Vai ser um podcast incrível. Sim, sim, Ora já- bem, vamos então à terceira rubrica de hoje, que é trazida por Rita Marrafa. de Qual é, Carvalho. qual é Pá, o que é a que ele Marrafa? tomou a sério? Eu não sei o que é que o Pedro Alves tomou. É Também não chuva, sei. chuva É dá-me. Chuva puxa melhor A dele. chuva dá-me isto. Chuva faz-me lembrar uma das primeiras Chuva novelas. Chuva Não, na areia. não! Chuva na areia. Chuva na Areia, que tinha uma personagem que Já era agora posso. Como Diz, força? diz. Chuva na Posso areia. interromper agora. Diz. Não, diz qual é a personagem. Não me lembro do nome, era uma personagem muito característica. Eu acho que era o António Feio que fazia. Eu lembro-me, sim. Era o Canijo. O caniço. É o caniço. Eu lembro desse gajo. Caniço. É o que morre. Caniço. É o que morre, não é? É o que morre. Eu que morro, que eu lembro que isso foi Não bué era, dramático. não era o António Feio, era o Nuno Melo. Era o Nuno Era o Nuno Melo. Melo, era era o o Nuno Nuno Melo. Também já Yeah. falecido. Também já Por isso é que falecido. estás a confundir. A Rita vai gostar disto, que ela vai cantar. Que é, ontem eu estive no concerto e lembraram-se de uma música muito gira que passava na novela dos anos 90. Agora não me recordo qual era a novela, mas a música era Encosta. Tua cabecinha no meu ombro e Isso, sabia que chora. David, eu sabia que isto ia E conta acontecer. todas as suas mágoas, todas para mim. Sabes É, que a minha qual mãe. era- qual era a novela? Espera, eu já te digo. A minha mãe cantava-me isso quando eu era pequena para adormecer. O meu pai também cantava isso. Mas a mim. pior, eu Peraí. adormecia a chorar porque eu achava a música tão triste. Quem chora Também no eu. meu ombro jura que não vai embora. Peraí, Também eu. Pedro Alves, Também teu pai eu. cantava essa música. Vestido de A mulher. mãe. Vestido de mulher. Se calhar é a mesma pessoa. Não, mas não é. vai A mãe de Pedro Alves. Eu também Não, achava pai. super triste, mas Eu quero bonita. seu carinho. Ela cantava-me aquilo para eu adormecer. E eu, Quem é que canta isso? Quem é que canta isso? Não sei. E a de porque novela? eu me sinto tão A mim quem me sozinha. Eu cantava, acho que é Gabriela. a mim quem me cantava A Gabriela? isso era o robô. Ontem eu Os ouvi meus pais pela- tinham para tomar conta de mim. Ontem eu ouvi isso. por Era uma António. bimbi, uma pré-histórica que é. É uma canção. Encosta. Ontem É ouvi- Roberta ouvi- Miranda. Roberta Olha. Miranda. Mas eu Roberta acho que não Miranda. sei se é o original. Sim, há duas versões e ontem eu ouvi de António Zambujo, foi muito giro também. Ah, Mas Roberta. foi o Zambujo. Foi, o Zambujo e Araújo. Os Zambujo. Ambujos. Sim, os Ambujos. Muito bem. Muito bem. Mas pronto, lembrei-me dessa música. Qual é que é a rubrica então, Rita Marrafa? A minha de Carvalho? rubrica é... Parece-me um concerto em que no final tiveram que limpar o chão com uma esfregona. Ah, sim, sim. Sim, Mas porque os Ambujos pelo costumam menos da ser minha assim. parte, sim. Que eu Pois é isso, estava é isso. louco. Não, estava tudo. Música Os- romântica. Os dos Ambujos costumam ser assim. Bora, Rita.
A minha rubrica é... Cenas Os que os pais, cotas- pais não sei Não, quê. Não. a cena baril, que nunca Não. vai passar de moda. Ah, é Cena isso, é Baril isso. que nunca vai passar Bem, de moda. Que era o que sobrava também. Estamos todos preparados. Eu ia já passar um som qualquer, já estava por tudo. Cena baril que nunca vai passar de moda. Nunca. Vá, O que continua. nunca vai passar de moda é não respeitarmos as introduções. Nunca. Bora, Rida. Pronto, vá. E então, havia... Se vocês não respeitam as introduções, elas não respeitam a vocês. A vingança, revenge of the, Of the Não. introductions. of the International. Isto é democrático. Vá, continua. Então, O que é que foi? havia uma coisa... É Parece o democrático. Parlamento da Madeira. pá, deixa Isto é estar. democrático. Isto é Isto é uma democracia. Olha! Oh, Isto é democrático. Porquê que estás a fazer isso em sotaque madeira? Porque eu estava a do Parlamento falar do madeirense. Parlamento madeirense. Aquela democracia. As pessoas fazem quilómetros para comer semelhas. Os quilómetros. Quilómetros para comer Pá, semelhas. 90% do tempo sim. deste Vocês podcast não- eu acho que não vocês sei o que é deviam que ter um está a podcast. passar. Sim, vocês deviam Não, ter. nós já temos. Vocês deviam ter. Pergunte-se. Olha, vocês deviam ter um podcast, mas até já tem o nome. O nome era só Shuffle. Era o nome do podcast. Que é... Random. Exato. Podcast então, chamado Ridinha. Safoda. Chafolda. É o nome do podcast. O podcast Os chamado de vez em quando passa a ser. É tão giro. Eu gosto Sim, disso. vá, continua. É tão giro. É que é. Bom, Será que- isto era uma cena será que vamos baril. conseguir chegar? Vai, vamos conseguir. Então, malta, vamos até para a conseguir, vai. semana. Ficámos Ah, por aqui. Isto era uma cena baril que eu adorava fazer na altura Sim, e que eu continuo a adorar fazer. sim, E eu não sei se a juventude sim, continua a gostar. sim. Que é o cheiro a gasolina. Ai, adoro. Ah, pois, eu gosto. Minha amiga, Adoro, até adoro, vou mais longe. Tinha uma moto a dois tempos. Uma vez Até vou em mais Santiago, longe. a quinta do meu primo, só Até para ouvir o mais cheiro da longe. gasolina. Uma ouvir o cheiro. minha primeira moto, uma Casal Boss, um motor a dois tempos, usava-se mistura, que era uma mistura de óleo de gasolina. Esse cheiro, que é horrível, eu amo. Ele usa como. todo Ele ao usa almoço. como. Estou a usar, hoje estou a Mas usar espera. motor a dois tempos da Honda. O meu pai ia pôr gasolina na Mobil. Sim. Mas a Mobil não tinha gasolina? Já não existe a Mobil. Era a não se BP, lembram? era a E a BP. Shell também, E não a é? Shell, Pois. Mobil A Shell e a and the Shell. E eu punha sempre a cabeça do lado de fora do vidro Ah. para cheirar o cheiro a gasolina. Sim. Gasolina com chumbo ali. Adorava. aquela- aquele Eu cheiro. fazia mais, eu abria a porta e saía, porque é possível fazer isso. Sim, sim, eu fazia isso também. Não sei se Já tinhas ouviste essa falar parte, não sei se o Os teu pais carro tinha dela não. portas. Os pais dela não deixam. Ela Sabe, tinha, ela esse aí- tinha um carro que era daqueles dos Duques da Vazar. Duques da Vazar. Dukes of Hazzard, os três Duques. Os Não, três e Duques. uma coisa que Tinham eu adoro dós. também é que o meu pai tem uma garagem e sempre que lá entro na garagem há um cheiro a gasolina de todos os carros da garagem que é tão Sim. pá, eu adoro. Eu cheiro a adoro, garagem adoro, não adoro. gosto. Mas cheira Ela a tem Aliás, garagem. eu consigo distinguir. É, Basta-me é, cheirar a é. gasolina, esta de garagem Eu não cheiro a quero. parque de estacionamento. Esse cheiro não gosto. Não, mas mas Sabes que ela garagem, gosta de gasolina de Ela gosta- de pasto livre, percebes? Percebes? Ela Foi não gosta. criada ao ar Não, mas livre. cheira a combustível, ao combustível. Não, eu mas ela- cheiro a gasolina. Não, ela não e gosta de havia outra gaso- coisa é. que eu adorava que os cotas faziam e que era para tirar nódoas, usava-se benzina. Pois. Ah, muito Certo, bem. certo. Havia sempre um frasco de benzina. Os Mormons também estão sempre. Sim, na benzina. Aí, ó, na benzina. ó, Lucindro, sai do E a corpo do Cristina. flor, o que é que aconteceu? Espera aí, não. Agora eu não consigo. Agora E a minha não é mãe assim. O usava. Luzindo está sempre metido no corpo do Cristina. usava... Benzina. Ai, que ideia pavorosa agora! Ah, imagina para Não, mim. até eu não gostei. Olha lá. Já eu adorei. Ah. E então a minha mãe usava para esfregar a nódoa com benzina. E havia sempre um frasco que eu de vez em quando ia snifar. E eu não sei como é que não fiquei agarrada àquilo. Olha, desde quando- isso Mas depois quando- passou, os vícios passaram todos, Passaram. não é? Mas quando Pô, cheiravas de forma muito intensa, não fica aqui tipo no peito. Não, Claro. não. A mim fica-me, a mim Não. fica-me. A mim faz eu não fica na ficava assim garganta. Mas eu tanto vou tempo. até aí, Olha, eu vou até aí. Eu fico. Mas olha, Não, eu não ficava Mas tanto tu tempo. cheiravas era um líquido ou era um pó? Ok, Era um É, saco de combustível. cola. Um Agora, saco de cola. vocês fizeram-me agora, vamos fazer falar de uma fase muito difícil na minha juventude, e já agora, jovens que nos estão a ouvir, não façam isto, mas eu tive uma fase em que eu e os meus amigos snifávamos ludicamente spray para peixe-aranha. O quê? Então. Sabes o que é spray? É um Sabes- anestesiante. É um Sim, anestesiante para mas peixe-aranha. isso- Quer dizer, para picadas de peixe-aranha, não é para anestesiar o Claro. peixe-aranha. Peixe-aranha, ai, estou peixe- aqui com uma dor. Sim, sim. O peixe todo fodido, assim não consigo morder. Mas isso não te dava efeitos? Dava, isso dava. Então não dava. Pô, Dava, então, claro. dava. Era tipo, ficavas bué da mocado durante ali. É tipo erva sem ser erva. Sim, mas era muito rápido. É tipo poppers. É tipo poppers. poppers. Ficavas Yeah. tipo Poppers. bué Certo. mocado por uns instantes e depois passava.
Os poppers Só da que- infância era a cola cisne. Era, Exatamente. exato. Só que o que aconteceu foi com um amigo meu, que era o Pedro, que tinha uma mota, não era boa res. E... A mota? Não, o Pedro, porque tinha uma mota. Tinha uma mota, Então a sim, gente sim. sabe, motas e brincos, Não, isso é motas gente que e anda na Pedros. droga. Motas e Pedro. Obrigado pela parte da troca. Obrigado. Mas então uma vez o Pedro Isidoro, acho que é assim que se chamava, snifou há muito, estávamos todos juntos e tal. Ele snifou muito, desmaiou e nós dissemos: se calhar isto não é para nós. Yeah. Se calhar isto não é para nós. Fizeram Yeah. bem. Olha E bem. paramos. bastante bem. Spray de peixe-aranha, pessoal, não brinquem com isso. Não. É que tu E agora, se acabaste alguém está a de dar pensar- ideias. E agora Acabaste de dar tantas ideias. as compras de spray de peixaranha disparam Nem amanhã. malta que estava a ouvir isto no carro e pensar, então era hoje à tarde, agora assim já não quero, pá. Ou seja, já estava pronto Já para com o isso. spray na mão. Sim, sim, Só sim. ao final não. Tubos de cola cisne, de repente. muita gente aí a arrumar carros para comprar dinheiro, para comprar Chaval, para tens arranjar dinheiro spray, para comprar tens spray spray. de peixe-aranha. Chaval, tens Exatamente. Tens spray. Tens E cola spray. cisne, tens? Ora vamos então ao Para nosso tema mascar. principal de hoje. É O só nosso- para acalmar. Não é uma... Não, então não. Já, Vamos deixar continuar. só, vamos Não, deixar- vamos Deixa- continuar. Vamos ver Vamos onde é continuar. que isto vai. Não, Sim. eu- Eu acho que se a não, gente não, não parar já isto, foi. eu quero ver onde é que. Alves, Não, já parou. Alves, vamos fazer este acordo agora, eu e tu. Sim. Nós Nós nunca mais paramos. Temos fações. Temos fações. Nunca mais paramos. Sim, sim. Eles começam com esta. E logo se vê o que é que Eles acontece. começam a dançar este sapateado. Não, é que e assim, nós- assim então não faço. Assim não E tem nós vamos piada. para o Assim não Fandom brinco, com hoje eles. não Aqui não brinco. brinco. Mas Ficamos a deixa-me ver. só dizer, eu acho que não devemos de facto dar estas ideias, porque as últimas que demos no espetáculo levaram-nos repousados do Dr. Baiar, Pois é. fixe. Boa. E pronto, supondo que nós não cheiramos bem, porque o Luzindo chega muitas vezes a transpirar da sua bicicleta. Mas hoje vim de Deram-nos moto. Estou também cheiroso. shampoos e cremes Isso. Ah, mas espera, e O deram-nos nosso Bruno- pastelaria fresca. Houve Não uma sei, não ouvinte comi, nossa. não Sim. comi. Ah, pois foi. Não faz Pois mal. foi. Bolos Bolos da Come- Dulce Sol. Houve Eu comi uma, logo. uma ouvinte nossa que não sei o nome, esqueci-me. Eu Se não calhar ela comi. disse, eu Chama-se esqueci-me, Ana ela Cláudia. Chama-se Ana foi- É, Ana Cláudia. Cláudia foi uma querida e trouxe-nos Excelente. pastelaria. Eu E já não agora, comi. já agora o Obrigado, próprio Ana Parque Cláudia. Maier que nos colocou nos camarins os pastilhas gorila, bulical. Sim. essas Foi. coisas E todas. todos. Isso estava bom aquele bulical. Man, aquele bulical estava duro que nem Pá, corda. tava- Olha, Estava das duas bom uma. para arremessar Ou o alguém, bulical. não é? Temos que saber isto. Ou o bulical, a qualidade de fabrico do bulical baixou drasticamente nos Baixou, últimos 30 baixou. anos. Ou era um bulical de 1993. Ou o bulical já era queria mau na uma coisa dos altura. anos 90, está aqui este bulical guardado há 30 Porque na anos. minha memória tinha um bocadinho de pão, sim senhor, mas Sim. no meio tinha um salsichão de chocolate. Não, nunca e mais molinho, acabava. era molinho. Salsichão de chocolate. Se isto não é um nome para um filme porno. Então não é? Também-me agora. E veio, aqueles- epá, este bulical está a risco nem corda. E aqueles era pão e no meio uma linguiça de chocolate. O que é isto? Eu acho que tiveste azar. O meu só estava muito duro. E o bulical também. Ora bem, avançamos então para Vamos avançar, a por rubrica favor. principal, o tema principal de hoje, que é... Já vamos Salsichão saber. de chocolate. Muito bem. O tema de hoje é parentalidade nos Não, anos não 90. temos, mas temos música, não é? Pois temos que pôr isso. Temos que respeitar isso. Mas vocês também nunca respeitam. Não, Não, agora vamos Não, eu todos vou respeitar. bora, Vou bora. respeitar. não? Ou mesmo? Eu vou Sim. respeitar. É que eu vou pôr. Eu estou a respeitar. Um, Olha, eu vou dois, respeitar. três. Não és tu que mandas aqui, eu ponho quando eu quiser. Shoo, shoo, shoo. Bute falar de. Ainda não acabou. Oh, a culpa é tua. Pronto, já está, continuem. Olha, parentalidade vamos ou falar, má então- parentalidade? Sim, novamente. Não é má, era, É isso, era é. o que havia. Era o que havia. É a parte Havia. 2 do tema parentalidade. Da Bad parentalidade. parenting. Good parenting. E eu tenho algum receio em falar disto, porque isto para mim rapidamente pode ir para uma zona muito negra. Por isso Ok. estou sempre a tentar controlar Já voltámos um ao bocadinho. salsichão de chocolate. Na verdade, nunca Foram 15 saímos de lá. segundos. Foram 15 E aos segundos. Billy Vanilli. Nunca saímos de lá. Billy Mas não, Vanilli é olha, tão uma bom. coisa da parentalidade na altura, porque não se conseguia controlar os telefones com rotativo, não é? Aqueles telefones que tinha o rotativo que Então não se conseguia, punha-se um cadeado. Eu Era tinha um isso, cadeado era em o casa. cadeado. Vocês tinham cadeado em Eu tinha um casa? cadeado Não, em casa. não. Para quê? Mas para quê? Para quê? Porque Para as uma pessoas vez não se chegou porem a 12 telefonar. contos, uma vez chegou 12 contos na 12 altura. contos era uma fortuna. 12 meu. contos. Mas aquilo telefone. virava sozinho. E o meu pai, em vez de um cadeado, eu tinha telefone. já- agora... Eu tinha Não, telefone agora no bem quarto. comportado, não estava a Espera que pensar. vai durar o Cristina está a explicar os fundamentos da Não. finança ao alto. Não, já compreendi o que é. Eu gosto que perante o cenário em que chega uma conta de 12 contos,
o que este gajo, numa casa onde vivem 4 pessoas, a lógica dele é, mas aquela merda virava sozinha? Como assim? Claro que Era sim. magia? Não, porque eu também Era um fantasma. Pronto, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu nunca virei aquilo só porque sim. Pronto, é isso. Não Não, estava então, a pensar que vocês faziam vivia isso. lá o meu seus pai, rebeldes. que trabalhava o dia todo, a minha mãe que trabalhava o dia todo, vivia eu que tinha aulas e de vez em quando ia almoçar a casa e chegava mais cedo, e o meu irmão que tinha menos 10 anos do que eu. Ora, façam lá as contas de quem é que usava Quem de facto será? o telefone. Eras tu. E Quem eu será? tinha o telefone no quarto. O meu pai pôs-me um telefone no quarto com um fio enorme para Claro. eu poder estar, refastelar. Falar com as tuas amigas. Chegou uma vez uma conta de 12 É contos. que 12 contos, para quem não está a ver hoje, são 60 paus. São 60 60 paus. paus. 60 paus nos anos 90 era Era o um carro. ordenado. É quanto custa um carro? Quanto E, custava um carro? Sim, O na meu altura, pai- um apartamento no Algarve era isso. O meu pai não pôs um cadeado, apenas chegou ao meu quarto e vejo assim: arrancar tudo da parede. Vou vender este telefone para pagar a conta. Arrancou aquilo tudo da parede, do estuque, tudo. Mas tu ligavas para onde? Papel de parede arrancado. Eu ligava para os meus amigos, todos. Não, mas Todos. Isso aconteceu lá em casa também. Nós éramos e somos 3 irmãos. E nós ligámos às vezes para cenas, tipo para números Aleatórios. Não, isso a gente fazia muito, isso pegávamos partidas, mas Claro. não. Sim, Mas havia 6, 4, números, 0, 200, 200. havia números pagos, tipo para fazeres amigos. Houve uma fase em que eu ligava tipo para falar com pessoas, mas aquilo era caríssimo. Sim, Quão solitários foram aqueles anos. Tu sabes que aquele número que nós apresentámos no nosso espetáculo, sim. o meu filho diz que decorou para ligar, a senhora Dérito diz que decorei ligou. o nome para ligar e que não dá nada. Ok. Ainda bem. Senhora Dérito Ainda bem. que considerou dos 4 que participaram no espetáculo que eu fui Foi o que- favorito. E atenção, Mas por outro lado, é e o atenção, Sr. Adérito E atenção, a dizer uma isso. dessas pessoas é a mãe dele. Mas eu acho que ele gosta muito de ti porque lhe emprestas a PlayStation. Ainda não emprestei, é só uma promessa vazia por agora. Sim. Não, deixa-lo jogar. Deixa-lo Olha, jogar. uma coisa que eu fazia Pai, se muitas for vezes. preciso, eu vou à tua casa com a minha PlayStation e empresto o rei da Ele PlayStation. até te dava isto na boca. Também não vá. Também não é bem isso que eu quero. Vá. Depois ficou estranho. Estavas a ver onde é que isto ia? Não vai a lado nenhum. Uma coisa que eu fazia, quem tinha esse telefone era a minha avó. E eu fazia uma coisa que era: a minha avó já me tinha dito, podes brincar com o telefone à vontade, mas com ele pousado. pousado, claro. Então o que é que eu fazia? Eu ligava para pessoas imaginárias. Sim. Ligava para os correios, é preciso tratar disto. Sim. Depois, olha, é preciso ligar, não sei, é preciso o talho, para o talho. Ligava para o meu pai, mas não ligava. Não Estou, ligavas? pai. Não, mas, É um bocado como tu, não é? Também ligavas imaginariamente para o teu pai. olha, Exato. mas estilos de parentalidade ainda e telefones, por acaso agora vocês fizeram lembrar uma coisa que se fazia muito, não sei se ainda se faz, mas que na minha casa se fazia muito, que era a minha mãe dizia, vou ligar ao teu pai quando havia um problema qualquer. Sim. Em minha casa havia medo da minha mãe, portanto, quanto muito o meu pai dizia: olha, que eu a qualquer momento Liga à tua mãe. chega à tua mãe. Chima também. Mas Sim, não sim, havia a sim. cena de ligar, porque eu ligava para o trabalho. Para a minha mãe não dava, porque ela trabalhava, era professora no liceu, não conseguia apanhar. Mas o meu pai era o chefe da empresa, era fácil ligar para lá porque quer falar com o meu pai. Sim, Os claro. gajos, tá bem. Então eu ligava para o meu pai a meio do dia para resolver crises diplomáticas lá em casa. Imagina, o meu pai está a trabalhar, está. E o teu pai tipo, devia adorar isso. meu pai está tipo a negociar um contrato e recebe um telefonema tipo: o Rodrigo ficou com os Playmobil todos para ele. E o meu pai, então vá, chama lá o teu irmão. O resto dos empresários todos à volta. Toda a gente à espera. Por acaso, Assim, o meu pai a despedir uma pessoa. Ele a fazer votações, o que é que acham que deve fazer o Rodrigo isto? Olha, eu despedir-me só. Olha, antes de se ir embora, quer-me aconselhar? Dê-me aqui uma opinião. Sim. Olha, Mas vocês não tinham essa experiência, porque isso é uma Não, coisa não. muito anos 90. Não, Ligar para o deixa o teu pai trabalho. chegar. Não. Deixa o teu pai chegar. Eu tinha os meus pais, os dois, muito passivo-agressivos. Então, quando havia silêncios, Sim. aquela coisa de havia silêncios e olhares, e eu Sim. sem perceber nada, que é tipo, o que é que eu fiz? Mas esta do deixa o teu pai chegar é uma coisa. Deixa o isto teu pai chegar. é super assustadora em termos Sim. mentais até. Teu pai- Porque nós não tínhamos ido. A minha mãe, como estava em casa, e então as coisas eram tratadas logo ali por ela. Portanto, não havia cá. O meu era pai, o quando xerife. chegava, o pai, quando chegava a casa, a minha mãe já tinha tratado tudo. Ok. Já estávamos os dois no chão, eu e a minha irmã a chorar, levados os teu pai dois. só numa perguntava, o que é que se inacreditável. A minha mãe dizia: limpa esta merda. E o meu pai com a pá, pronto. Olha, o tirava teu outra pai abria e perguntava: posso entrar? Ela, também vá. Também pode. Minha mãe, muito querida, mas quando lhe chega, como se diz, a mostrar ao nariz, Ah, até ok. a sessão. Por falar em nariz, eu recordo-me que As ligações da... Vai, nariz. Por falar em pais... em nariz. se eu visse o meu pai olhar para mim, narinas muito abertas,
Eu sabia que estava tudo estragado. Pois. Mas era um só- truque que eles aprendiam na escola dos pais. Era só abrir as narinas. Treinava-se esse músculo. Porque era uma linguagem. As narinas. No O meu pai abria as Chapitou narinas. faz não isso. é? Chapitou Davam faz todos- isso. Abria assim e eu. Eu não consigo, eu tenho que me concentrar Ele imenso. vai-me- Só quando tiver um filho é que vou Vai-me abrir isto. aspirar, Eu até ele vai-me tenho rinite. aspirar. Eu com a minha rinite mesmo que abro as narinas não sinto nada. Nada. Não, sei por como eu acaso, isso consigo não. fazer Isso não se abria as O narinas. meu pai tinha uma técnica, coitado, meu pai nunca teve muito jeito para pessoas. Então, a técnica dele era começar o castigo a meio, do género. Cheguei uma vez, meu pai divorciado da minha mãe, e eu só estava com ele 15 em 15 dias. E uma das vezes foi-me buscar, e a primeira pergunta que me faz é, nem pergunta, afirmação: não sei como foste capaz. Eu tive durante um fim de semana inteiro a tentar perceber O que é que tu tinhas feito? o que é que eu tinha feito, quando na verdade nem sequer tinha sido eu a fazer, que é o mais hilariante. E o filho da mãe, que não tem outro nome, e espero que ele tropece em cocó fresco de cão, teve o fim de semana todo a massacrar-me sem me dizer o que é que era. Só, eu não sei como é que tu foste capaz, não sei. Mas depois sabias. Ok, agora eu tenho que saber o que é que eu foi. também. Não é? O que Sim, foi, como é que era? O que foi desapareceu-lhe uma caneta. Mas nos anos 90 as canetas. Sim, sim. havia Havia uma de vez em Eu penso que o meu pai nasceu em 1752. Mas era Douro, era Douro. Não. Não, era uma Parker. Para aí. Mas ok. as Parker Depois era... apareceu na minha cama. Ora, na casa do meu pai viviam várias pessoas durante todos os dias, menos eu. Por isso alguém roubou a caneta ao meu pai e foi colocar onde? Na tua cama. Parecia que o meu pai seria o pior detetive de sempre. Sim, sim, Tu sim, foste sim. claramente framed. Fui framed e ele partiu para a primeira vítima. Foi este. Mas o que é que ele fez? Depois Não bateu-te? sei. Não bateu, mas ficou sem falar comigo pai durante um mês ou uma coisa qualquer. E depois lá no final perceberam. Sim, foi tudo bem saudável. Dia bem A saudável. convivência com depois, o a pai, falar eu- contigo mesmo. 39 dias em normal. silêncio por causa de uma caneta. Sim, Vamos embora. depois mais gira, depois lá pediu desculpa, tipo ao final dos dias, estive a pensar e se calhar não foste tu. E o tempo, lá, e o E tempo- assim ficou. O meu filho o que é que é jantar? e atenção, e o tempo todo o Luzindo nem sabia qual era o crime. Eu não sabia. Um mês depois, bom, eu estive a pensar e se calhar não foste. E o Luzindo está assim. O Luzindo está entre perdeu uma caneta ou assassinaram a mãe dele. Foi o que se Percebes? passou. O Luzindo está tipo a pensar o tempo todo, mas morreu alguém. Sim, Era Mas- ótimo, naquela casa não era só masculinidade, era tóxico, era tudo. Tudo era Era tóxico. tudo tóxico. Havia outra coisa que eu recordo-me que eu nunca fiz aos meus filhos, até porque a televisão não está lá perto, mas havia o hábito de, por vezes, as refeições, a mesa estar relativamente próxima da televisão Sim. e vermos o telejornal ou o programa seguinte. E se eu me portava mal ou não comi, eu detestava comer sopa, detestava comer salada, hoje em dia não. Eu jogava aqui a dizer também. Não, eu gosto de sopa e gosto de saladas. E se eu demorava imenso tempo a comer, eu era a pessoa que ficava horas à mesa. E os meus pais punham-me de costas para a televisão, era a pior coisa que me podiam fazer. Ou seja, eu ia ouvindo e não podia ver nada. Se isso era a pior coisa que podiam fazer, os teus pais eram impecáveis. Não, era a pior coisa que Imagina me podiam ficar sem fazer. falar contigo durante um mês. Imagina, o pior À castigo. refeição, eu Sem Eu ficava trocava sozinha. esse castigo. Repara, o Luzindo é o pior castigo, é o teu pai não fala contigo durante um mês. sim, No sim. caso dela, tem que ouvir rádio. Coitada. Coitadinha sozinha dela. na mesa, ali, Coitadinha. sozinha. Mete-lhe comida à Qual, frente. já e agora, só qual era o come. pior castigo, David, que os teus pais podiam fazer? Epá, no meu caso, penso que era negarem-me os jogos de computador. Nós tínhamos um Commodore Amiga e um também tivemos Tiveste uma amiga. Tive uma amiga, Também sim, é a sim. melhor coisa de sempre. Incrível, não é? incrível. Eu Era um tiveste uma amiga. Não, nem sei o que é isso. Era uma. Era um computador? era O um nome computador. vem daí. Olha, vai haver um dia é verdade, vem da amiga mesmo. Ok. Um dia vou trazer a rubrica Commodore Amiga. Acho que devíamos, mas eles não vão conseguir acompanhar. Pá, Eu vou- temos pena, pesquisa. Mas podemos fazer aí alguns Google. trabalhos. Mas até podemos fazer uma coisa que é emuladores de Commodore Amiga. Nós podemos correr alguns jogos e vocês analisam os jogos em tempo real. sim, Olha, Vocês é viram. bem, é bem. Mas pronto, é o que eu ia dizer. Nós tínhamos uma Estou a disciplina imaginar a muito. Rita a dizer na RTP, vou ter que sair mais cedo do telejornal. Eu tenho que ir analisar jogos do Commodore Amiga. Que é o que se eu não queria fazer isso, não é? Mas começou a guerra, começou. Pá, isso vai ter que esperar. Eu, Agora tenho que esperar. Porque o Double Dragon está à minha espera. Ganda Double Dragon, Ganda choquei. Double Dragon. Mas olha, yeah!
Mas como eu estava a dizer, então, eu tinha uma disciplina muito restrita. Eu podia jogar sexta-feira à noite computador e sábado de manhã computador. Não podia jogar mais durante a semana, porque a minha mãe achava que eu ia jogar até os olhos explodirem. Que era capaz de ser verdade. Era capaz de ser verdade. Os olhos. Os olhos. Então, com a J. pronúncia portimonense. E então a pior coisa que me podiam fazer era precisamente isso. Era tipo, tu não estás a estudar, que era sempre a crítica lá em casa. Sim. Tipo, tu não estás a estudar o suficiente. Eu que fui o melhor aluno do meu liceu, sempre, todos os anos. Tu não estás a estudar. Não, isto não é um flex. Isto é o oposto de um flex. Atenção. Isto, sabes quantas gajas eu consegui com isto? Menos 30. Sim. Negativas. Tipo, sabes, eu dizia a uma mulher, sou o melhor aluno do liceu. Ela assim, secava, percebes? Todas as vaginas daquele código postal secavam logo. Tipo, era. Pronto. Quando eu precisava de um desumidificador. Seca em Portimão. De repente vai a CMTV e novamente tivemos o fenómeno da vagina seca aqui em Portimão. Exatamente. Quando precisávamos de um desumidificador, chamavam-me a mim e eu falava com as Presumes que o pessoas. suspeito é David Cristina. Aliás, podíamos começar a chamá-lo. Sim, mas o desumidificador. O Seca Fanfas. O Seca Fanfas é muito bom. Olha, é aqui que termina, acho eu, em rugidos. Mas Eu estou à espera que ela largue uma pinguinha. Não, ainda tem mais. Deixa, força. Não, e o que eu ia dizer então é que no meu caso era tudo à volta dos. Os castigos eram sempre à volta dos jogos. Estudos. Sim, era sempre, sim. E era sempre coisas com os estudos, porque eu era um tipo bem comportado. Por acaso a mim também. Era sempre estudos. fazer. Tens que ir estudar. Às vezes já não havia nada para estudar e eu tinha. Eu odiava estudar, tem muito que ver com aquilo que foi o meu futuro a seguir à escola, mas não gostava. E então, basicamente, ainda por cima, eu era inteligente, então fazia as coisas, consegui ter boas notas sem estudar muito. Mas os meus pais queriam que eu estudasse mais e mais. Pá, eu queria ver televisão, então era sempre que fazia qualquer coisa já sabia, pronto, agora vou ter que me agarrar à porcaria de um livro. É engraçado. Para ler uma coisa qualquer que não quero. Há uma vantagem de vir de uma família trágico-cómica em que é tudo muito caótico, que é, eu tinha boas notas, safava, mas também fazia disparates de vez em quando, mas estavam todos tão preocupados com a sua vida e nas suas tragédias Que ninguém queria saber de ti. que eu passava um bocado ao lado. Dos pingos da chuva. Fazia merda grossa e ficavam, olha, pelo menos não é drogado. Sabes, havia Ou dos escuteiros? Ou dos escuteiros, ou que era drogado uma, dos escuteiros. era uma e outra. Não, eu gostava de estudar e não era preciso mandarem-me. Eu fingia que estudava. Porque a minha mãe queria tanto. Porque eu já sabia, sabia aquela porcaria. Aquilo não era assim tão difícil. O liceu não é difícil, ok? Ou não era, pelo menos nos anos 90. E eu fingia que estudava. Tipo, ia para lá e, tipo, sei lá, inventava, desenhava coisas. Sim, totalmente. Foi como eu na primeira comunhão, quando eu fiz a primeira comunhão, não é? E obrigam a criança a confessar-se. Eu tinha tipo 13 anos e era o gajo mais inocente do mundo. Então inventei coisas. Inventaste pecados? Inventei, mas pecados nhonhós do género. Eu matei... Às vezes não faço o que a minha mãe diz. Eu acho... Às vezes... E ontem sodomizei um cão. Assim, Isso era um pecado. Isso era um pecado, aliás. Pecado nhonhó, eu ontem sodomizei um cão. Eu acho que era fixe ver o padre E o padre, então traz-me cá o cão que a gente trata disso depois. Mas em minha defesa, o cão estava a pedi-las. Ninguém ladra daquela forma sem querer apanhar com ele. É um cão que acabou a fazer miau. Se calhar não era um cão. Epá, desculpa, eu acendi o rastilho, mas vamos já apagá-lo, está bem? Por favor. É, não é? Sim, sexo com cães. Mas que mais castigos é que vocês... Com os outros animais pode ser. Agora Não, limite. Bestialidade, mas cães de fora. Oh, Sheila! Não, era É a cadela, tens que ir a cadela. dormir mais cedo, por exemplo. Sim. Que era uma cena que eu odiava. Eu sempre, mesmo em criança, lembro de, sei lá, a partir dos 10 anos, eu dormia, a não ser que tivesse aulas de manhã, mas dormia tipo às 11, meia-noite. Sim. E a cena de dormir mais cedo irritava-me bué, porque eu ia para a cama, não ia dormir, ia estar a pensar em coisas. Eu deitava-me cedo, eu gostava. Eu não conseguia dormir logo. E vocês, uma pergunta, vocês tinha que ir sempre para a cama tiveram os perder mesmos pais? Não, ele tem os dele, não, eu tenho não é os isso, meus. não é nesse sentido. Ou seja, viveram sempre... Não, os meus faziam swing. de Os vez em quando. teus divorciaram-se. Mas já eu não vivia com os meus Já pais, já eras eu tinha adulta, filha, pois. eu tinha 30 anos. Os pais dela faziam swing e misturavam o swing sexual com o swing de educação também. Sim. Percebes? Eles Eu faziam chegava swing. lá, eu chegava a casa, hoje era a Paula e o Fernando. E o Fernando. Sim. Então, Hoje os teus Rita, pais são estes. Mas o que é que querias perguntar, Luzinda? Como eu tive várias famílias e vários divórcios e não sei o quê, as regras das casas mudavam, Mudavam, cada sim. vez. Então, Quando quase tu que era- estavas a adaptar a uma coisa, Sim, não, isto quase- agora já
não é permitido. Agora quase tinhas que fazer um estágio. Sim. Sabes? Agora tenho aqui um período de estágio, Sim. é que estás durante 1 mês e meio a apanhar bonés e a apanhar também. Certo. Não é porque estás Sim. a fazer coisas erradas, Certo, que certo. na versão anterior estava tudo bem. Sim, Mas agora temos esta nova madrasta. Eu não sei como é que as coisas nem te correram mal na vida. Não correram mal, não. Pá, é não. impressionante. Mas é genuinamente a pergunta Mas- que pessoas da minha família me fazem: como é que tu não, É verdade. não mataste pessoas? Mas, ouve lá, mas o teu pai era consistente nas regras, quando tu dizes que as suas Não, famílias não, mudavam? não. As Não. madrastas Não. mudavam Sim, mas as aí, regras. qual foi assim o castigo mais esquisito ou a regra mais esquisita que tu apanhaste? Eram coisas de existência, ou seja, mudavam as regras de agora nesta casa, pronto, deita-se agora é às 9. Agora a partir de agora é às 9. Mas daqui a uns tempos, morre alguém. Fazias meu- por turnos. Estavas Tipo, meu padrasto morreu, a regra mudou. Sim. Agora já não é às 9, agora Certo. já é quando tu quiseres, porque antes Ok. o outro morreu, era o outro que marcava as horas. sim, Estás a ver? O meu pai. Os recursos humanos. Sim, sim, era Sim. ele que organizava. Quando o meu pai se juntou com a minha madrasta, que era uma pessoa muito católica e muito regrada, não sei o quê, de repente as regras mudaram todas. Ok. Rezava-se antes da refeição, Rezava-se grava-se antes da graças. refeição, de repente havia regras para estar à mesa, coisa que não havia antes. Ok, Não os havia domingos regras para estar à mesa, era Eu maluco. sinto Pés como em fosse- cima dos pratos, era Sim, maluco. era tudo. Não, eu Podias-me já no copo. Havia uma coisa que Era incitado, eu não é? odiava. Eu venho de uma família muito musical e era uma coisa que o meu pai estava sempre. Não, Deixem passar. não, mas é que vem daí. Mas é que é a forma como ela vem no filme. Família muito musical e os meus pais não me deixavam cantar à mesa. Eu o oposto, eu vinha de uma família tão má que passava a E vida a bem, cantar. Rita, e bem. Eu adorava verdade. estar a comer e ir cantarolando e não se não canta se à pode, mesa. não Mas se não se pode, canta à não se mesa pode. porquê? Epá, é uma família- Isso acontecia com o meu avô, que era militar, e nós falávamos qualquer coisa e lá, à mesa não se fala. Havia E depois muitas perguntam o que é que eu regras à como. mesa. Então, pronto, olha, Não se aprendi canta, não se cá à mesa fala. para comer. Mas, exatamente. Sim, depois admiram-se como que eu fosse gordo como era puto. Então um gajo não canta, o que é que foi? Come! Não se fode, não se cama, não quer que eu vou fazer. À mesa é mais ou Não, menos. mas não olha, havia regras em casa dele. Podia subir Foi à mesa. também nos anos 90 que nós começámos a utilizar de vez em quando aquela prática de comer uma refeição no tabuleiro do sofá. No sofá. Sim, Um sim. Era tipo tabuleiro. casual day. Era. Hoje é Depois E dia. lanchar. Depois a seguir transformava-se em mais uma noite de porrada quando a sopa ia parar ao meio do sofá. Né? Que era. Era o casual day que terminava com a ostra do costume. Dar a uma criança ligeiramente disléxica, quando digo ligeiramente, se calhar, pronto, estou aqui a facilitar, uma criança disléxica, um tabuleiro Sim. no sofá, Sim. tipo, estamos a pedir, não é? Sim, sim, sim. Tipo, E é ficar a ver. é ficar a ver. É o teatro de Natal, fica a malta a Alguém ver. pensa, hoje apetece-me bater no puto. Eu já quero, preciso de uma desculpa. Hoje é jantar de tabuleiro. Vamos lá, então. Vocês tinham todos irmãos, certo? Tu não, tu. Sim, eu tinha. Eu tive um irmão, do segundo casamento do meu pai, tenho um irmão que é 11 anos mais novo do que eu e foi criado Também na o família. irmão Tá bem, também não- é por turnos. Não conta, esse irmão Não, não, não conta. conta no sentido em que eu gosto muito dele e dou 50% muito bem com conta. ele. Sim, eu mas tenho uma não irmã. conta. Sim. Tu tens uma irmã, tu também. Tenho um irmão. Tens um irmão, pronto, eu tenho dois. Claro. E então o que acontecia lá É em só casa. famílias felizes, oh caralho. que havia- E agora passou. que era uma coisa muito que dava causava muita ansiedade à minha mãe e à minha avó, e por isso é que eles disciplinavam-nos muito nesse sentido, era pancadaria. Sim. Nós jogávamos à pancadaria, porque éramos ainda por cima Sim, três sim, sim, rapazes. sim. WWE, não é? Era exatamente, então havia duas camas no quarto dos meus irmãos, que eles tinham um quarto para os dois e eu tinha um quarto só para mim, que os meus pais gostavam mais de mim. Claro, eras o melhor aluno? Sim, por acaso não sei, mas eles tinham duas camas e havia um espaço entre as camas. Não lembro uma coisa. E então nós fazíamos WWE Sim. em que andávamos à porrada em cima das camas a saltar Claro. de cama para cama. Mas camas boas, porque não se partiam. Nunca se partiram. Então uma coisa que a gente fazia era tipo, imagina, tu golpeavas o teu oponente no ar. Então a ideia era tipo Aquele saltar. joelho na cara. né? Se conseguisses, saltava cada um da sua cama em pleno ar, golpeavam. Isso é tão perigoso. Pá, isto Sim, era sim, o que sim. eu fazia com os meus abençoados amigos que eu tive na adolescência, dos quais o Luís Figueiredo, um amigo em que faz parte. Era isso. Nós íamos para casa de um de nós, que era o Carlos, que hoje em dia é um médico respeitável, médico dentista respeitável, e íamos. Ou bem que é médico ou bem que é WWE. dentista. Não, não, não. Sim, ou bem É que é médico respeitável. dentista, é médico dentista de rebentar-lhe com os dentes todos nestas vezes. E aquilo era, sabes aquela cena de pegar na cintura e virar um gajo ao contrário, Sim, as pernas sim, para sim, cima? Era tipo fábrica Yeah. de chouriço. É siga, pumba, pumba. Pá, Não consigo perceber eu brincava isso. à porrada com a minha mãe, mas neste sentido em que eu ia fazer. Então, o teu pai vestia-se de mulher, tu Não, dava- o que é que se passa? a minha mãe sempre foi ensinada. Switching places. A minha mãe sempre foi ensinada pelo meu avô, porque ela, sabe, gozavam com ela na escola, não sei o quê, ela tinha que se defender. E o meu avô dizia à minha mãe: se tu vens, a minha mãe chegava a casa a chorar porque não sei quem tinha gozado com ela, e ela diz: se amanhã chegas a chorar por causa de coisa, Levas uma coisa.
Então a minha mãe começou a defender-se e a dar tareia nos miúdos. Inclusivamente do avô, não é? Começou a partir Tua o meu mãe avô, era o Rocky do Cacém. E então a minha mãe, muitas vezes eu estava a fazer cesta com ela, tinha 8 anos, e a minha mãe, de vez em quando, sentia assim uma espécie de suquete na cara. Era a tua mãe que puxava E a isso. minha mãe assim, e eu assim, estou com 8 anos, o que é que está a acontecer aqui? E ela, tens que defender, tens de saber, pá. Então eu começava a brincar com ela, a brincar à tarefa, mas não dá, porque a minha mãe é pequenina, mas tem os braços muito rápidos, muito dinâmicos. Epá, e eu encolho-me logo, meto as mãos por cima e ela, Sim. que é isso, pá, que mariquice é essa? Vamos embora. E dá-me toda. Tua mãe parece uma personagem de jogo de computador, tipo, baixinha, mas rápida. Sim, a minha mãe parece-me está a preparar para o E que sucesso que foi para o combate de boxe. Eu também não acho isto nada normal. Então, mas eu não gosto também dela manter a lógica do acho que manter o treino. Depois chegava o meu pai de vestido e de leque. O que é que está a passar aqui? Vestido de sevilhana. Parem com isso, parem com isso, os Parem com isso, arroceiros. parem com isso. Mas olha, sabes que agora que estavas a falar de pancada, tenho que confessar uma coisa, não sei se mas confessei isto. Nós, os três, tínhamos cada um alter ego de super-herói quando andávamos à porrada. Com certeza. E tínhamos um nome, não é? Eu era, quer dizer, o meu irmão mais velho, o Oliveiros, era o cabeceador, porque o poder dele era, dito, né? Tá dito. era dar cabeçadas. Está no título. O meu. Vamos embora. O meu Rodrigo. cognome. Não, o meu cognome. O Rodrigo, eu já digo. O meu cognome era o Despilador. Dava Estava sempre a joelhadas. puxar. Dava Estava joelhadas. sempre a puxar. Ou puxá-las mesmo. Puxava mesmo. Puxar, lá está, puxar porque a pila era um eu truque. era o mais novo Sim, sim. e não tinha. O que eu não tinha em força tinha Claro, em inteligência. claro, Sim, claro. é um truque da astúcia. Sim, Era sim, o sim. truque Enquanto da estou a astúcia. apertar o pescoço, toma lá uma puxada de picha. Exato. Sim, sim. Um puxar. Claro. Mais o nome que ele podia ter. E o, Puxa, picha. e o meu irmão, e o meu irmão Rodrigo, o puxa-picha. Vamos ver onde é que isto é. Onde é que isto vai? Ah, que fui puxa. São os sons. A gente vai deixar andar. Os sons. É cacofónico. Puxa, picha. Está cá para mim, puxa. Vá, pronto, ok. Pronto, ok. Sim, David, dizias. Estava a dizer, então, o meu irmão Rodrigo, que é o do meio e que era de longe o mais arrogante de todos, nós repara, era o cabeceador, estava cabeçado, o despilador, puxava pilas. É bom. O nome do meu irmão, o cognome que ele escolheu para ele próprio, era o Magnífico Rodrigo. Porque quer também um bocado de suspense. O que é que ele faz? Qual é que é o poder? Ninguém sabe. Não, porque ele É era o ser mais, quem é. porque ele era o mais forte de Claro, longe. fazia Tipo, ele tudo. era Claro. bué, era e Isso é é bué daqueles que não atlético. fazia tudo, ou, é ou completo. há zero noção ou ele sabe muito bem. Não, o que ele está a sabe fazer. exatamente. Nós vai ganhar. nós Já. juntávamos os dois contra ele e perdíamos. Claro, claro. Ok, claramente. É tipo, façam lá o vosso cognomezinho que eu, pá, eu sou o Magnífico Pá, é, Rodrigo. que Magnífico. é um nome que tem cartaz. Sim, sim. Qual foi a pior Este porrada nome que é tu um- apanhaste nessas brincadeiras no ar, meu? Epá, uma vez, a pior que apanhei não me Porque eu lembro, estou a mas imaginar, a tipo, pior um que eu dei foi uma vez, dei um pontapé. soco na boca do meu irmão mais velho. No E ele Magnífico ficou Rodrigo? Não, no meu irmão mais velho. certo, no meu irmão certo, mais certo, velho. E ele ficou a sangrar. Ele ficou a sangrar. No Magnífico Rodrigo, vou-te contar uma história do Magnífico Rodrigo que ainda hoje se conta lá em casa. Vamos a isso. Então, o Magnífico Rodrigo começou-me a importunar. Eu era o mais pequeno, ele importunou-me. Até que eu agarrei num lápis. Nós andámos por casa descalços. Eu agarrei num lápis e atirei o lápis cirurgicamente, atingindo num dedo do pé, que é muito doloroso. Certo. O Magnífico Rodrigo ficou possesso, ok? E então perseguiu-me. Eu subi escadas acima, que nós tínhamos lá um loftzinho, subi escadas acima e fechei-me no quarto do Magnífico Rodrigo. O Magnífico Rodrigo então decidiu dar a volta pelo telhado. O Magnífico Rodrigo está atrás Ele é o do Magnífico despilador. Rodrigo, não é? Isto dá Pá, para temos fazer, de ver isso. dá a volta pelo telhado e tenta entrar, porque eu tinha-me trancado no quarto, Claro. e ele tenta entrar na janela para me surpreender. A janela estava destrancada. Ora, eu percebo. Ficou ele surpreendido, estavas tu a mijar-lhe o quarto todo. Passou a ser o surpreendido Rodrigo. Mas espera, eu apercebo-me disto, não é? Saio, porque isto era toda uma jogada de estratégia. É o Mijaloft. Eu percebo Vou deixá-la disto. sozinha O meu nesta. irmão entra no quarto, eu Sim. saio, tiro a chave e fecho o meu irmão dentro do quarto. certo. Ora, ele tenta dar a volta outra vez pelo telhado e eu nessa altura tinha trancado a porta do telhado do outro lado. ok. Então ele volta para o quarto e fica lá preso e começa
a gritar e a dar socos na porta. Isto parece um episódio do Benny Hill. Espera, ele grita e dá socos na porta de ira. Sim. Ora, a minha mãe, quando confrontada com este cenário, abre a porta e espanca-o. Foi uma vitória total, senhoras e senhores. E ele não aproveitou outra oportunidade mais tarde para te bater? Sim, Para se mas isso vingar? era ele, mas ele estava sempre a bater, não é? Sim, isso era habitual. Isso era habitual. Isso era uma terça. Sim. Ele Foi estava uma sempre pequena a bater. vitória. Sim, foi uma pequena Na vida vitória de contra, Cristina. contra Foi aquele aí que ele tirano. percebeu que se calhar ia deixar de ser o magnífico Rodrigo para ser só o Rodrigo. Sim, eu estava sempre a ser espancado por ele, pelo meu irmão Rodrigo. Uma vez havia umas bolas, a gente tinha umas bolinhas de metal que batiam, não interessa, era um brinquedo estúpido de feira. Daqueles assim? Sim, e eu queria ter, e aquilo tem um certo peso, não é? As Certo. bolas de plástico. E eu queria aquele brinquedo, e o meu irmão Rodrigo tinha o brinquedo, e eu às tantas, eu era um estúpido, um puto pai de 8 anos, e eu metia a mão por baixo de uma janela, eu não via quem é que estava do outro lado, mas era claramente a minha mão, e eu disse assim, eu disse assim. O meu irmão mais velho chama-se Veritos. Eu disse: dá-me o brinquedo, sou o Veritos. Sou quem? O Veritos é o meu irmão. E falei assim, como se o meu irmão Rodrigo fosse acreditar Sim, nisto. sim. E então, perante este cenário, com a minha mãozinha, inocente de 8 anos, o meu irmão pega no brinquedo e espanca-me. Espanca-me a minha mão estúpida. Em defesa do Rodrigo, tu mereceste. Man, eu teria-me mereceste. espancado a mim Sim, próprio. sim. Se eu fizesse tudo Não, com o vocês brinquedo. nunca terem partido dedos, braços, pernas ou canas de um nariz milagre. é uma sorte. Mas partimos. Não foi, Por foi acaso entre nunca nós. parti, eu só por acaso nunca parti. A primeira vez que parti alguma coisa já foi bem ídolo. Nunca parti nada, Nunca fiz parti um nada. teste, fiz um teste médico, tenho uma densidade óssea rara. É. Porque é de uma família muito musical. Mas Não. Há pouca densidade ou é incrivelmente. Nunca ter osteoporose, por exemplo. Pois Tenho não. uma densidade óssea por isso. fora, Nadas, fora como é do que és normal. tu É por a isso que nadar? És boa para ir fazer mergulho ou consegues nadar como deve ser? Não, Mas ao fundo. é muito pesada, vai ao fundo. Não faço Por causa da ideia. densidade Ora óssea. bem. Fiz Isto é só o que ela- teste de isto é o que ela densidade diz. óssea, Isto é o que ela melhor, diz. ó, Mas por mulher. acaso era uma coisa que acontecia muito nos miúdos. Sempre tive colegas que partiam a cabeça. Havia um dia Sim, que sim, não sei sim. quantos não vai à escola, partiu a cabeça. Partiu a Partir cabeça. a Que eu cabeça achava é- que era uma cena tipo, partiu a cabeça. Não, mas era só Não, fazer era certo. um Partiu a corte. cabeça. É um corte. Era uma porcaria. Era uma porcaria. Eu parti a cabeça, claro que parti a cabeça. Partir a três cabeça, vezes. pensava que era tipo, e agora vão reconstruir a Não. cabeça toda. Não fazer corte. Mas o meu Lego, irmão Lego de partiu, cabeça. ele tinha 3 anos e eu estava sozinha com ele, eu tinha 13 anos e eu via ele a chorar e eu via a cabeça dele e tinha as margens do golpe a abrir Aham. e eu com os dedinhos a colá-las assim, a juntá-las enquanto os meus pais chegavam. Como na tropa. Enquanto os meus pais não viam, este está a abrir Tens muito. a cabeça assim, mas ainda mexes as mãozinhas, vai lá fazer o jantar. E vi as meninas. É pá, assim, o medo que era Mas quando. quem é que partiu a quando cabeça aqui? Só o Lucindo. Eu Eu também parti. eu tenho Ah, aqui não, um tens. corte atrás, fiquei para trás a dançar. Com 5 anos, Gay. dei um passo de dança e caí para trás. Porque Era toda a tão bom. gente, eu lembro que tinha toda a gente uma cicatriz na testa de ter partido a cabeça e eu Ah, era o a único da turma. sobrancelha também. Sim. Ah, Eu era o e único da turma- eu tenho o corte Harry Potter também. Tenho Eu era o uma- único da turma sem cicatriz. Pá. Pronto. Mesmo assim, e tinha a minha mãe que era aquilo que. Que eu tô bem- falou, bem- Sim, a tua mãe preparou-te. Ah, pois. A tua mãe preparou-te. Vivias com o Rambo. Não, mas era um pânico que os meus irmãos sentiam muitas vezes, era quando o irmão mais novo se magoava. Era o Sim, porque pânico. dá merda. Certo, claro. Era o pânico. sim, Uma vez sim, nós o enteado do meu pai, ou seja, o filho da minha madrasta, e eu pegámos uma partida ao meu irmão, muito mais novo que nós, ele devia ter pai 3 ou 4 anos, e ele caiu, foi de queixo ao chão. E nós ficámos. E a partida foi empurraram de queixo ao chão. Foi quase, foi puxar o tapete que ele tinha, aqueles Depois tapetes mandámos com. um monte de pontapés. Foi uma partida muito engraçada. Pois foi, e depois deitámos álcool para cima e pegámos fogo. Foi uma tarde tão bem passada. Trollagem! Que Ainda bem que ninguém doentes. se aleijou. E então, aqueles tapetes que tinham umas cidades e dava para brincar Ah, com carros tinha e não isso sei também, quê. sim. E o miúdo entra no quarto, nós puxamos o tapete e ele vai de queixo, vai de trombo ao bastante, chão. claro, E claro. nós pensámos, ui, Quem é vamos- que é? vamos Os vídeos, lixar. os meus Ele vídeos. tropeçou, pá, ele tropeçou. Foi sem querer. Minha madrasta entra no quarto e diz e vai-se embora e eu assim, Vai-se embora. ainda bem que Vai-se amanhã embora, volto nem para a casa fico- da minha mãe. Nem ficou com o miúdo a ver o miúdo. Então, Foi não, assim, ficou agora, agora tratem disso. A faz ideia, favor. a ideia é que lá que a madrasta tinha encomendado o serviço. bom. Muito bem, depois pagos. Em Não, mas gomas. Em gomas. os meus vídeos favoritos hoje em dia são crianças a cair. Eu adoro essas coisas. Pronto. Oi? Então. Mas vocês. Adoro Eu também. quando é crianças a partirem-se todas. Epá, eu vejo. Eu adoro. Eu acompanho no Instagram um perfil fantástico que é Kids Getting Hurt. Não é incrível isso? É maravilhoso, Pá, é maravilhoso. E agora Vocês são quando tu doentes. disseste isso do tapete, são pá, eu doentes. imaginei o gajo para partir. Pá,
Pá, ele tomou. Aquilo é muito bom. Mas Não é falar, fixe, isso falar não é nisso e termos sobrevivido aos anos 90 e o good Sim. parenting, os nossos pais levavam-nos sempre a parques infantis Sim. em que o chão era areia Brita. ou Sim, brita. sim. Ou Ou brita, brita. sim. Os escorregas eram de metal Ferro e quente. aquilo Sim, no quente verão, bem. no verão, ou Sim, no às vezes verão. cortes nas Eu pernas até aos porque tinha 12 falhas. anos tinha os joelhos permanentemente Desfolados. e estive a fazer Opa. tratamento e Sim, tudo sim. com Mas tu causa das estiveste na feridas. Casa Pia, não foi? Foi por causa disso. Sim. E depois, havia uma e depois teia. tive catequese logo a seguir. Sim, sim. Havia a certo. teia, não sei se recordam, e os baloiços. A teia, A banca do sim. baloiço era dar tanta velocidade sim, sim, sim. Dessa para volta. bater. Chamava-se bater ferro. Bater exatamente. ferro. Pá, Que e era- eu eu veio, odiava eu cheguei a isso, eu levar não andava com, no- com um baloiço Eu como- na cara. Eu E era tinha medo fixe, disso, era- tinha medo. Pois era, Bater apanhar ferro. com um baloiço Tu na punhas-te tromba. em pé, tromba. Eu andava no escorrega assim, mas no balanço não Tu gostava punhas-te em nada. pé e batias ferro. Mas voltemos a falar aqui da parentalidade. Já estamos Sim, aqui até para acabar que isto está... Sim, estamos aqui a perder-nos um bocado. Mas o que eu queria falar era. Não, porque foram pais que construíram estes fazer- parques. Sim, não Sim, foram sim, miúdos. Não foram crianças. Percebo de metalurgia. Sim, mas isso aplica-se então a tudo, não é? Sim, só sempre podíamos os pais falar que- de foguetões. Mas não, o que eu ia A não ser dizer que é sejam os ténis da Nike. fazer. Pois é, isso são Ou- crianças. Ou São cinzeiros. Ou cinzeiros muito mal feitos. Sim. Mas eu ia dizer, fazer queixinhas, lembram-se disto? Ah, claro. Fazer queixinhas. Claro. Isto era uma parte integrante de ser uma criança nos anos 90. Sim. Eu lembro de uma vez. Era um que- equilíbrio, não que era? o meu irmão estava sempre, o meu irmão Rodrigo, o magnífico Rodrigo, que me estava sempre a espancar. Um dia tive a sorte. Espancou o despilador. Espancava o despilador. Eu tive a sorte de o ver no liceu a fumar. Sim. Meu Deus. Ficaste com tudo para ti. Fiquei com tudo para mim. E um dia tive uma conversa com ele e disse: Rodrigo, mas eu parecia um mafioso. Tipo, Rodrigo, Ele chegou a casa, tu tinhas roubado um gato à vizinha. é assim, Rodrigo, Estavas tenho. com o gato Rodrigo, no colo. I have a proposition. Temos You're que- an offer, you can refuse. Temos que falar os dois. Sim, eu vi-te no Vim-te a pátio a fumar. e agora eu acho que. Pá, e aquilo chegou a um ponto que o meu irmão me disse: tipo, mas eu vou. Porque ele começou a ficar, aquilo começou a pressioná-lo. Ele dizia: mas eu vou dizer à mãe, não sei o quê, e eu vou dizer à mãe. E tu espera que eu tenho uma proposta melhor. Ele com e eu 12 anos, ele com houve uma 12 anos, vou houve- contar à mãe. Houve uma vez que eu disse ao meu irmão, tipo, isto. Houve uma vez que ele não me bateu, Sim, ok? sim, E eu certo. disse: eu vou dizer ao pai Certo. que tu me bateste. E ele disse: mas eu não te bati. E eu disse: em quem é que tu achas que eles vão acreditar? Para tu veres o nível. Maquiavélico, tu és perigoso. E disseste, chegaste a dizer? Disse-lhe mesmo: em quem é que tu Não, achas? mas disseste ao pai que. Não, que ele fumava. Não, ok, pá. Não, de bater, essa coisa de bater. Não, não cheguei, acabei ok, por não ok. dizer. Mas a cena do fumar eu nunca disse por uma razão, pá, porque por muito malvado que eu fosse, por muito que ele me batesse, isto era uma linha que nunca poderia ser Irmandade. ultrapassada. Claro, Sempre. pá, claro. Irmandade. Nunca Nós poderia ser aqui, eles ultrapassada. ali. Sim, Claro. sim. Nós aqui, eles ali. Eu lembro-me de. O meu irmão, como tem menos 10 anos do que eu, de culpá-lo de tudo. Sim. Culpá-lo de tudo. Parecias grávida em casa. Foi ele. Foi ele que me apresentou. Sim. E recordo-me de estar na sala, e a sala dos meus pais é uma sala tipo, muito anos 90, tem um carrinho de chá e com as xicarazinhas, tem muito bibelô, não é? Sim. E eu recordo-me de estar a fazer lá um trabalho de grupo na sala de jantar. Onde ficaste grávida, E não é? dou um toque no carrinho de chá e as chávenas estremecem todas, fazem uma barulheira e saiu-me instantaneamente: João Gonçalo! João! Cuidado com isso! Claro. Instantaneamente. E estava o meu irmão ao fundo a brincar com os carrinhos, assim a olhar para mim, Assim, pequenino. Isso, Devia ter pai de 3 anos. E disse só: ganda puta. Lembro-me agora uma vez que eu. Diz logo, João Gonçalo! O meu pai- Ô, João, cuidado! O meu pai tinha uma lâmina de como é que se diz? De abrir cartas. Aquela Sim. lâminazinha Sim, de abrir cartas. Uma faca. Um não é? abre-cartas. Um abre-cartas, uma faquita, uma lâmina. E eu guardei isso debaixo da minha almofada, chamei a minha irmã ao meu quarto. Que cena! Que cena! Lembro-me agora, pronto, desbloqueaste essa memória. Pronto, malta, foi isto até para a semana. Opa, eu era. Banda radical! E é por isso que a minha irmã não vê de um olho. Ainda hoje. Não, de dois, não vem de O dois. que é que acontece? Ela chega ao meu quarto, eu tiro aquilo debaixo da almofada e ameaço-a. Eu com E diz: dá-me o teu dinheiro o todo. setor eu digo assim: então, o que é que achas disto? O que é que achas disto? Assim a apontar-lhe ela: tu estás para um pouquinho. Então, o que é que achas? Depois ela: o que é que está a passar aqui? Começa a fugir de mim e eu: agora tens medo de mim, né? Agora tens medo. E eu: pronto, estou a brincar. Pronto, e fui guardar aquilo. Ok. Olha que isso, Mas era para sentir que, atenção,
Poder. Eu tenho era o poder. menos 8 anos. Sabem que essa. Eu tenho Mas menos 8 posso anos que ela. esfaqueá-la. Mas eu, pá, também mando quando quer. Eu tenho este ar, mas. Opa, isto desbloqueou-me uma Mas isso é uma memória. estupidez. É maravilhoso. Desbloqueou-me brutal. uma memória muito engraçada que era no verão eu recordo-me de a minha mãe obrigar-nos a dormir a cesta. Sim. Sim. Baixava um bocadinho Pá, as quem me dera. persianas Quem me dera. Hoje em dia, quem me dera que me alguém me obrigasse. obrigado. E eu recordo-me, porque estava realmente muito calor e a minha mãe subia um bocadinho a persiana para correr um bocadinho o ar e punha assim umas mantas para. Não eram umas mantas, eram umas cobertas mais fofinhas para eu dormir no chão ali a levar com a aragem fresca. Sim. E recordo-me nitidamente, eu devia ter para os meus 13 ou 14 anos, de acordar com o meu irmão sentado em cima de mim e um cordel assim em cima do pescoço. Era assim. Estás a ver? Eu É dormo normal. com o meu irmão assim. Isto é normalíssimo. Isto é normalíssimo. É assim, toma puta. És tipo o carrinho de chá. Não ouviste falar de outro gajo que esfaqueou a irmã no caçaio? Carrinho de chá, never forget. E às Bons vezes tempos, eu pá. mandava vir qualquer coisa com ele e ele ia à cozinha e levantava um banco da cozinha para me tirar. Nunca o fazia, mas Olha, cheio, e a de vossa Nunca relação, sabe. como é que cheio é? de nervos, sabes? E Os a nervos. vossa relação hoje em dia, como é que é? É muito bem, ele está preso, portanto está tudo bem. Sim. Sim. Mas É olha, boa, aconteceu novamente. Ele faz-me algumas visitas quando o deixam sair do hospital. Exato, e- infelizmente. Novamente no tópico de teres família e coisa, que é quando eu vivi durante muito tempo era filho único. E então eu tinha zero skills deste tipo de coisas, de ter irmãos. E quando de repente entrei em contato com a família da minha madrasta, aquilo era gente altamente musculada ao nível social. Ah, certo. Mas isso é uma Sim. coisa boa. Não, porque não, eu basicamente não é. eu fui o teu irmão durante não sei quantos anos. Certo. Alguém fazia merda e a culpa era sempre Claro. do Tua. puto Claro. que ia lá de vez em quando. Ok. Mas tudo, de coisas rasgadas, coisas partidas. Canetas escondidas. Canetas Sim, escondidas, sim, era sim, sempre sim. tudo. E isso desbloqueou uma memória muito engraçada. Mas olha, eu eu se recordo- encontrar atropelos. Estou. Olha, meninos, estamos a chegar aqui ao Vamos fim embora, do. vamos Mas eu embora. recordo, apesar de tudo, quando o meu irmão nasceu e eu tinha 10 anos, de acordar à meia da noite e ir ver se ele estava a respirar. Se estivesse, eu Não, não, Se tivesse tu, se não tivesse tu, acho que é Eu tarde tinha demais. imenso pânico que ele parasse de respirar e passei muito isso para os culpa- meus a filhos. culpa podia ser Porque tua. antes da minha filha nascer, eu comprei um sensor de respiração para o colchão e deixei-o lá porque estar até ela ter 18 anos. Isto eu percebo, porque eu, por exemplo, mas se calhar não é pela Ok. mesma razão. Eu, quando nasceu o Miguel, eu tinha terror de que ele acontecesse morte alguma coisa. súbita. Mas acima de tudo, quando eu estava sozinho com ele em casa. Yeah. Porque eu sei que ele ia morrer subitamente, eu não ia fazer nada, eu sou um bom pai. Mas a culpa ia mas ser depois tua. a minha ex-mulher sim. ia chegar ao pé de mim e tipo, tu o que é que tu fizeste? Eu não Claro, fiz nada, é juro, isso, não é fiz isso. nada dele. Fizeste alguma merda. Não cabe bem a certeza, né? Não, mas eu não fiz nada. Ou então, alguma não coisa fizeste. fizeste. Ou então, Não, ou então eu o não- oposto, não fizeste nada, pois, exato, não fizeste nada. Aqueles Puseste a cheirar sensores, aquela merda do... Peixe-aranha. Peixe-aranha. aqueles sensores, se houvesse uma paragem de respiraçãozinha, tocavam. Eu às vezes à meia da noite para lhe dar de comer o biberon, tirava e esquecia-me e aquilo começava a... Pá, tu Era não, horrível. não digas isso. Pronto, agora a minha mulher vai querer uma coisa dessas também. Ela está grávida já? Não, mas. pronto. Mas Mas agora olha, não sei, fica bem neste lá em momento não casa. sei. Eu posso te emprestar. Se calhar vai ser Ainda para o tenho. Acho que vou emprestar, O mas puto? é para o luzinho. Não, com o Mariano. Talvez o velho. O Sr. Adérito, vem-me pôr o Sr. Adérito lá à casa. Toma, está aqui. Tens uma pulseira, toma. Não, eu tenho guardado e eu depois dou-te. Custou 300 paus. Muito bem. Olha, acabamos Nessa assim. nota, tens alguma música ou uma Rafa? Tenho! Qual é? Ainda bem Vamos lá, que que já me estão. me Que isto, a minha hérnia está forte. Vamos lá. Está a gostar muito? Está a gostar, sim, senhora. Olha, uma vez mais eu trago música portuguesa. Oh, meu Ora, que Deus, bem. olha. Olha, foi. Se não És um fosse por exemplo. ti, Tu és um exemplo. Mafalda Veiga. Portuguesa, Olha. vá. Assim, portuguesa, sim. Portuguesa, mas não continental. hey. Quem é que sabe disto? Na verdade, a Ela é música é bom. brasileira, a língua é que é portuguesa. É uma música de língua portuguesa. Ela é incrível. Acho que foi a única vez que a palavra indeflectível foi usada numa Isto música pop. Era Skank. Skunk. Que é ótimo para fumar. Que eles diziam Quero te provar. que eles diziam, pois, que eles diziam Ora muitas bem. coisas que não faziam Sem sentido. medo não é? e sem amor. Terminamos em grande. Então vá, Quero vamos te lá. provar. Quero Estão te prontos? fumar. Conseguem fazer Vamos a isto? isso. Bora. Conseguem fazer isto? Então vá. Eu vou tentar fazer sem olhar, ok? Então pronto. Ui. Então, muito obrigado por estarem por cá. Se calhar é melhor olhar.
Muito obrigado. Onde é que isto está? Se abancarem um conhé. Obrigado por se abancarem um conhé para escutar o nosso podcast Bué da Fixe. O nosso podcast Bué da Fixe Anos 90 é produzido por Pedro Luzindro, David Cristina, Rita Marrafa de Carvalho e eu, que sou o Pedro Alves. Muito bem, Epá. podem seguir-nos no Instagram ou no Mir, que recomendem o nosso podcast aos vossos amigos, caso eles tenham crescido nos anos 90 ou caso eles gostem de arqueologia. Já sabem que nós estamos na Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube e também Spotify. Fiquem bem. E tenham uma semana Bué radical! Estavam a esquecer. Para esses carrinhos de choque. Mais uma volta, mais uma volta. Tem cuidado, foi assim que a tua mãe perdeu a vida. Tens fichas. As meninas que não podem, mas também não andam.